embaixo, eu fiquei em cima. Não tem problema. Você que vai falar hoje mesmo, então tá tudo certo. Então, tá bom, vamos lá, não tem Então problema. vamos lá, então tá joia. Que bom. Então, primeiramente, Lígia, muito obrigada, né? Quando a gente conversou algumas semanas atrás, né, ficamos pensando qual o tema seria, né, se a gente daria conta, e aí hoje estamos aqui, né? Depois da terceira tentativa vai dar tudo certo. Que bom, que Então, bom. vou me apresentar, porque tem gente que não me conhece, e aí eu te apresento também, ou se quiseres, tu pode te apresentar também, sem problema nenhum. Então, Tá. sou Fara, terapeuta ocupacional da Clínica Motivar em São Luís, né? Como tem gente que não é daqui, tem gente que não é de Campinas, e tive o prazer de conhecer a Lígia em 2011, 2012, na primeira turma de certificação de integração sensorial, e até hoje, né, estamos nessa caminhada, já fizemos vários cursos juntos, né, Lígia? Sim, opa, E já nos aventuramos fora também. E aí, que né, aventura. uma aventura. E aí hoje nós vamos, né, conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, né, que a gente ficou pensando várias vezes como o que abordar, né? Já que essa imensidão que a gente tem na integração sensorial, essas diversas possibilidades, mas que ainda tem várias interrogações, né? Várias dúvidas, né? De como atuar, de quem precisa. E hoje a gente vai relacionar com o TDAH. Eu vou deixar para que tu mesmo te apresente. Ah, será que eu preciso me apresentar? Não, mas vamos lá, né? Eu agradeço muito, Fara, né? Então, a gente até nesse momento que a gente está tão distante das pessoas, a gente minimamente poder se aproximar dessa forma, né? Que seja por um vídeo, por uma conversa. E quero deixar assim, né? Quero que seja uma conversa bem tranquila mesmo sobre esse assunto, porque quem me conhece sabe que começar a falar de integração sensorial, a gente fica aqui até amanhã cedo, né? Mas eu sou Lígia Carvalho, para quem não me conhece, eu sou daqui de Campinas, sou terapeuta ocupacional, né? Sou sócia proprietária da Clínica Ludens. E já venho trabalhando há muitos anos, né, nessa área, na área primeiro da reabilitação física, né, que eu comecei por aí, e depois quando eu me enveredei pelo mundo da integração sensorial, aí, né, aí não parei nunca mais, e cada vez assim me instiga mais, né? Quando eu e a Fara conversamos essa possibilidade de falarmos sobre o TDAH, a relação que isso tem com o processamento sensorial, é algo que assim é muito instigante, mesmo porque quando a gente vai procurar né, as referências, a bibliografia, pouco a gente encontra Sim. bibliografias que fazem essa correlação, mas na prática, quando a gente está com aquela criança que tem esse tipo de dificuldade, a gente vê toda a relação, né? Toda a relação entre o processamento sensorial e o TDAH. Então, é um desafio, né? Quer dizer, a gente poder falar desse assunto e trocar essa ideia aqui, eu acho que vai ser muito bom, né? Estou aqui à Exato. disposição do que vocês precisarem. Então tá jóia. Né? Então, como a Lígia, né, já até adiantou, foi um tema que ficou realmente assim, a gente fazendo essa busca, né, Lígia, sobre referências e viu Uhum. que a gente tem realmente poucos trabalhos, né, mas a gente encontrou alguns que faziam essa relação do transtorno do processamento sensorial e o TDAH, né? E aí, como tu já falaste, né, e na prática a gente consegue ver muito próximo, né, a coexistência dos dois transtornos, né? E aí a gente começa falando, então, o que seria o TDAH, de uma forma bem breve, né? Que a gente sabe Uhum. que é uma imensidão falar sobre o TDAH, senão a gente faria uma live só sobre o TDAH, mas a gente quer fazer essa relação com o transtorno do processamento sensorial. Então, só para a gente embasar o que seria, né, o TDAH, para a gente dar a continuidade. Tá, então assim, né, enquanto o conceito, né, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade,
na realidade, é um transtorno, primeiro de tudo, um transtorno do desenvolvimento, né, que ele vai que vai estar relacionado a uma condição dessa criança, né? Ela manter a atenção, né? Dela controlar os impulsos, tá? E regular o nível de atividade. Então, assim, a princípio, né, a gente tem essa condição. Agora, né, para falar desse conceito, a gente precisa primeiro entender alguns outros conceitos, né? Porque que nem, por exemplo, para eu conversar com todo mundo aqui, vou ter que usar de uma condição mental, né, de um assunto que é importante, vou ter que organizar as minhas ideias, mas para isso tem vários estímulos que estão acontecendo aqui no ambiente. E eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que eleger qual é aquele estímulo que é prioritário e desligar dos outros estímulos, né? Então, de qualquer forma, nesse momento, o que eu estou precisando? Eu estou precisando principalmente do meu estímulo visual e o auditivo, né? E essa organização das minhas ideias. Então, o que eu faço? Eu tiro todos os outros estímulos e foco a minha atenção. E aí vem o conceito de atenção. A atenção é o primordial quando a gente fala do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, né? Por quê? Porque essa disfunção, esse problema, ele vai acontecer principalmente, não vou, logicamente, aqui nesse momento, entrar, a gente falar de toda a parte neurológica, mas a gente não pode deixar de falar da questão da formação reticular. A formação reticular, ela está no tronco cerebral, é como se fosse uma rede, né? Uma redezinha mesmo que cobre todo o tronco cerebral, e a grande importância da formação reticular, que é justamente a formação reticular que ela vai ser responsável tanto pelo nosso estado de sono e vigília, e ela também vai filtrar todos esses estímulos que vêm da periferia. Então, a formação reticular, ela tem uma importância muito grande, porque ela filtra, ela manda essa informação para o degrau de cima, que eu falo que é para o tálamo, né? Aí entra o sistema límbico e vai até o sistema nervoso central, que é onde vai acontecer toda a integração desses estímulos sensoriais, e eu vou ter a condição de ter uma resposta adaptativa, que é isso que a gente está falando aqui, que a gente está conversando sobre esse assunto. Então, a questão da atenção, ela é bastante importante, e a gente tem que entender um pouquinho da formação reticular, né, e qual é essa função. Por quê? Porque exatamente quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, você vai ver que é uma disfunção exatamente na formação reticular que acontece e que faz com que essa criança não consiga filtrar esses estímulos sensoriais, né? Ele não consegue eleger qual é o estímulo mais importante, aquele estímulo que ele vai precisar para aquele momento, para aquela situação que ele está envolvido ali, né? Então, a princípio, seria isso. Isso. E aí, Lígia, né, quando a gente fala dessa relação, né, do TDAH, né, e do TPS, o transtorno do processamento sensorial, que a gente até falou que eles coexistem, né? E aí a gente até chegou a discutir um pouquinho sobre como avaliar, né? Como é muito peculiar e as características, né, e os sintomas são muito parecidos. Então, a gente até citou um exemplo de uma criança, por que ela não fica parada para assistir uma aula, se seria por uma questão, né, da atenção, por uma questão da hiperatividade, ou se algo, né, sensorial que está demandando muito mais dela e ela não consegue manter o foco. Então, quando a gente fala, né, da relação do TDAH, né, com o transtorno do processamento sensorial, e a gente faz essa busca, né, por referências, e a gente viu que eram poucas, a gente achou uma, né, do
uma terapeuta ocupacional, que depois as pessoas estão perguntando aqui se a gente pode dar a referência, né? A gente coloca a Lucy Miller, que ela fez foi com 2.410 crianças, né? Crianças que já tinham sido avaliadas e tinham os dois transtornos, né? E aí, na hora, foram fazer essa relação e viram que 60% delas, as crianças tinham tanto o TDAH quanto o transtorno do processamento sensorial. E aqui no Brasil, a gente viu também um estudo, né, foi uma tese de mestrado, que ela também fez um levantamento baseado no perfil sensorial e viu também essa relação. E a área, qual era a disfunção no transtorno do processamento sensorial mais comprometido nas crianças com TDAH. E eu acho que a gente podia começar a falar sobre isso, né, Lígia? Sobre o que a gente encontra, né, mais associado, né, do transtorno do processamento sensorial nas crianças com TDAH, né, que é a questão da modulação. Sim. Acaba em que momento que se cruzam, né, essas definições, essas informações? Porque quando nós vamos falar do conceito de processamento sensorial, que é um conceito bastante amplo, Sim. Existe o que é o processamento sensorial, né? É a forma como a criança ela registra os estímulos sensoriais, como ela percebe esses estímulos sensoriais e ela integra todos esses estímulos de uma forma que ela consiga dar uma resposta adaptativa mais próximo daquilo que da demanda que ela tem. Então, Sim. Isso, primeiro de tudo, passa por qual é a motivação que a criança tem diante daqueles estímulos do ambiente, daquilo que ela quer fazer. A partir daí, a gente entra no conceito de modulação, tá? Então, quando a gente fala do processamento sensorial, é isso que eu falei. Então, tem a fase do registro, tem a fase da modulação, tem a fase da discriminação, né? E a atividade em si que ela vai fazer. Então, o que acaba acontecendo? Quando a criança tem uma disfunção de modulação, que é uma disfunção dentro do processamento sensorial, Sim. O que acontece? O problema de modulação, ela é fatal que essa criança vai ter uma dificuldade no comportamento, né? Sim. E o que a gente vê na criança com TDAH? Né? Ela, justamente frente a esses estímulos, ela também tem uma disfunção de modulação. Então, o que acaba acontecendo? A criança que tem uma disfunção de modulação, que tanto está numa condição do TDAH, como também está numa condição do processamento sensorial, então uma disfunção de modulação vai fazer com que essa criança reaja de uma forma diferenciada frente a esse estímulo sensorial que está no ambiente, né? Então, o que pode acontecer com essa criança? Ela pode, a partir do estímulo sensorial, aumentar muito o estímulo, muito a questão do nível de alerta dela, né? Então, ou também você tem, dentro da modulação, você tem uma baixa desse nível de alerta. E o que acontece com a criança, por exemplo, quando a gente vai falar do TDAH, aquela criança que tem, por exemplo, um quadro de hiperatividade, né? É uma criança que busca muito movimento, ela está constantemente em movimento e faz com que esse estado de alerta dela fique muito alto, né? E então, o problema de modulação, você vai ter tanto uma criança que ela pode ter um quadro de uma hiporresponsividade, né? Porque é uma criança que ela tem um alto limiar, tá? Então, isso as pessoas fazem muita confusão, né, Fara? Isso por quê? Porque uma criança que tem um alto limiar de atividade, ela vai buscar muito mais estímulo, ela vai precisar de mais estímulo para ela poder se regular. Ou mesma coisa, você tem aquela criança que é uma criança hiperresponsiva, que é uma criança que vai evitar alguns estímulos, mas não quer dizer que também, mesmo aquela criança que é uma hiperresponsiva, não vai dizer que ela também não tem um problema de modulação e no estado de alerta. Então, o que a gente encontra na criança, tanto na criança que tem um déficit de atenção, né, ou como ela tem, ou quando tem um quadro de hiperatividade, e associado à hiperatividade, você tem um outro quadro que está ligado à impulsividade,
Isso faz com que essa criança tenha um comportamento bastante desorganizado nas diferentes condições que ela esteja. Então, a questão da criança com transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade é uma criança que, assim, eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque é uma criança que, na realidade, ela é muito mal compreendida. Né? Então, as Sim, pessoas acham que que falta de educação, que ela é uma criança que é muito agitada, que mexe em tudo, ou é aquela criança que parece que fala com ela e ela está sempre no mundo da lua, né? Quando é um caso de um déficit de atenção. Então, é extremamente importante a gente dizer disso, que isso, de fato, é um problema, né? Isso é uma sim, condição, isso é um transtorno. Então, a partir do momento, né, eu acredito que aqui, né, escutando a gente, pode ser que nós tenhamos pais, terapeutas, professores. Eu tem digo assim que bastante. quando esses profissionais entendem e reconhecem esse transtorno nessa criança, já é 50% do tratamento, né? Por quê? Porque o fato dessas pessoas entenderem que aquilo é um problema que essa criança tem, ela não é assim porque ela quer ser assim, né? Sim, Isso já alivia, né? A gente já começa a pensar em condutas, estratégias para modificar esse dia a dia dessa criança. E uma coisa importante da gente falar aqui é o TDAH, você já pode observar em bebês, porque é muito interessante, porque essa questão do estado de sono e vigília sim, é uma criança que muitas vezes a primeira coisa que chama a atenção do papai e da mamãe, que é aquele. A gente sabe que o bebê, quando nasce, a gente leva um tempinho para começar a ter uma noite normal, né? Mas o que acontece com essa criança? Ela vai ser um bebê muito agitado, né? É aquele sono que não é um sono tranquilo sim. do tempo, é uma criança que desperta antes da hora, né? É uma criança que tem muita agitação. Então, isso já são sinais que a gente, às vezes, começa a perceber nesse bebê, né? E que Ainda conforme ele vai se desenvolvendo, você vai vendo que numa outra etapa já é uma criança mais agitada, né? Uma criança que também a questão do sono também vai continuar também vai sendo estar afetado. alterada, É, porque né? não é assim, porque lógico que a gente vai acompanhando, né, Lígia, o desenvolvimento, porque a gente sempre fala, criança muito quieta é preocupante, e criança que é muito agitada também é um sinal de alerta, que tem Uhum. algo, né, a ser avaliado. E aí, quando a gente fala, né, Lígia, desse olhar, desses 50%, as pessoas começarem a entender o que pode estar acontecendo com essa criança, é o momento também de perceber que a avaliação ela não pode ser só mais uma avaliação clínica, né? A gente já sabe que não tem exames para confirmar o diagnóstico, mas tem que ampliar realmente esse olhar e esse olhar interdisciplinar. Ontem até assisti uma live, era uma psicopedagoga e uma mãe que tem um filho, né? Não sei se ela está assistindo hoje, que tem um transtorno de processamento sensorial e ela divulga bastante sobre o transtorno de processamento sensorial, porque foi Uhum. muito difícil até chegarem no diagnóstico correto do filho dela. Então ela vai, Uhum. divulga e fala com quem que deve ser feito. E ontem ela estava conversando com uma psicopedagoga e falando sobre o transtorno de processamento sensorial. E aí eu acho assim, quanto mais profissionais, tanto da saúde e da educação, começarem a ter essa percepção, mais fácil para Uhum. identificar e encaminhar para o profissional para realmente fazer uma avaliação. Então, quando a gente falou aí falaste da modulação, e aí a gente fala, né, do hiporresponsivo, principalmente o proprioceptivo e o vestibular, que acaba sendo aquela criança que busca mais, é mais inquieta, corre mais, pula mais, e aí faz essa confusão realmente com o TDAH. Então, às vezes, a criança pode não ter o TDAH e ter só um transtorno realmente do processamento Isso. sensorial. E aí é E legal, essa acho que também a gente falar, né, Lígia, só te cortando rapidinho. tá É, imagina. a gente falar também até da questão do defensivo tátil, que às vezes também acaba atrapalhando, né, esse diagnóstico, esse olhar, você achando que a criança não tem atenção por conta disso, né? E no fundo ela pode ter, né,
um transtorno do processamento sensorial em relação à parte tátil. Sim, essa questão da avaliação, ela é bastante complexa, né? Então, de fato, você não quer dizer que toda criança que tem o TDAH, ela tem um problema de processamento sensorial, e vice-versa, né? Mas é bastante comum, existe um número bastante grande de crianças que têm o TDAH e que quando você faz uma avaliação mais precisa, você vai ver que também tem, essa mesma criança também tem alterações no processamento sensorial, né? E uma situação, né, quando a gente fala da hiperreatividade, um quadro que é bastante comum de uma disfunção de processamento sensorial ou de um transtorno de processamento sensorial é a defensividade tátil. Então, o que ocasiona a defensividade tátil? Porque também o contrário, e pode acontecer isso. Uma criança que é até diagnosticada como TDAH, e que quando você vai fazer uma avaliação, você vai ver que no fundo, essa criança tem uma defensividade tátil extremamente importante. Por quê? Porque a criança que tem uma defensividade tátil, ela é uma criança que ela fica num estado de vigília o tempo inteiro, porque o mundo em torno dela é muito ameaçador. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma defensividade tátil, provavelmente não conseguiria ficar o tempo que eu estou aqui já nesse tempo sentada, né, nesse contato que eu estou aqui nesse lugar onde eu estou. É uma criança que, se um amiguinho chega próximo dela, ela vai dar um jeito de brincar sozinha. É uma criança que gosta de brincar sozinha, porque o contato com os amigos, a aproximação dos amigos, né, o estímulo tátil que tem no ambiente acaba sendo um estímulo que ela se torna muito aversiva. Então, como consequência disso, ela acaba tendo um movimento excessivo. Ela está brincando aqui, alguém se aproxima, ela vai brincar em outro lugar. Aí outra pessoa se aproxima, então é uma criança que está constantemente em movimento. Em movimento, ela não consegue ficar parada. Então, muitas vezes, por trás de uma criança com hiperatividade, muitas vezes está escondendo uma criança com uma defensividade tátil muito importante, né? E aí é importante saber desse diagnóstico, por quê? Porque existe condutas e técnicas bastante pertinentes ao tratamento de uma criança que tem defensividade tátil, né? E uma coisa que nessa hora as pessoas erram muito, né? Então, e que a gente tem que tomar um cuidado, tanto, por exemplo, para uma criança hiperativa, que quantas vezes você fala assim, não, ele precisa gastar energia, né? A gente precisa colocá-lo em várias atividades, porque ele precisa gastar energia. E não é assim. É muito pelo contrário. Quanto mais você coloca de atividade, um excesso de atividade para essa criança, mais agitada essa criança vai ficar, porque ela não consegue fazer essa regulação, tá? Exato. E mesmo coisa quando a gente fala da criança que é com defensiva tátil. Quantas vezes a gente escuta ou vê as pessoas ou a própria mãe, não, ela tem que se acostumar com esse estímulo. E também não é assim, porque a criança com uma defensividade tátil, o sistema, ele está, na verdade, muito sensibilizado. Então, quanto mais estímulo tátil você for dando, né, mais fuga. Mais fuga ela vai fazer, né? Então, essa questão do diagnóstico, né, dessa avaliação, é muito importante, porque você pode determinar um tratamento e fazer um tratamento completamente errado e a criança não melhorar nunca, né? Porque são disfunções que cabem numa situação e não cabe na outra, né? Então, a gente precisa, de fato, determinar e sentir muito bem por onde que a gente está andando, porque isso vai ser determinante na hora do tratamento. Exato, assim, perfeito o que tu falaste, né, Lídia, em relação a essa questão do tratamento, de como você vai abordar a criança. E isso é muito comum a gente escutar, principalmente essa questão tátil, de você oferecer mais estímulos, não, ela vai se acostumar, né? Eu escutei logo no comecinho, né, da integração sensorial, que eu fui dar uma palestra,
E aí uma profissional falou assim, ah, não, mas aí já me ensinaram que eu tenho que enfiar a mão da criança na bolinha com gel até ela se acostumar. Aí eu falei, disse, não, nunca. Né? Então, assim, quanto mais você expor, mais fuga vai ter dessa criança, mais desatenção, mais hiperatividade, né? E aí é que a gente falou também da questão, né, da atenção, né, Lígia? A criança fica tão em alerta, né, com medo dos estímulos que para ela são aversivos, são perigosos, que aí o foco atencional dela sai da atividade. Então, Sim. aí acaba sendo, né, taxada, é porque ela não se interessa, é porque realmente ela tem TDAH, e às vezes não é isso, né? Então, como tu falaste, não são todas as crianças, né, com TDAH que tem um transtorno de processamento sensorial, mas os estudos, né, esse da Lucimila, então, botou aí 60%, ou seja, é um número grande. Então, por isso que esse olhar tem que ser realmente, né, ampliado para que a gente não fique, né, trabalhando e morrer na praia, porque aquilo ali não vai mudar. Né? Fazer só um tratamento medicamentoso ou com determinadas terapias sem considerar a questão sensorial. E aí, deixa até então, assim, para complementar isso aqui, tem uma pergunta aqui. Essas características presentes em alguns TDAHs acabam precipitando um diagnóstico de autismo, principalmente nos primeiros anos de vida? Olha, não, eu não, assim, eu acho que são condições bem distintas aí, né? Eu acho que existe, é evidente que numa criança autista, 99% das crianças autistas, ela tem uma disfunção sensorial, 99%, 90%, né, quase 100% tem. E a manifestação dessa disfunção, né, sensorial que a criança autista, a manifestação dela é um pouco diferente, por quê? Porque além dessa disfunção sensorial, ela vai vir com um outro quadro, que aí até a gente, numa outra live, a gente poderia falar mais do autismo aí, né? Mas é uma outra condição que tem um atraso de comunicação, né? O isolamento social, a gente tem outras questões que estão mais relacionadas aí. E, nesse sentido, no TDAH, você não observa outros sintomas ou outros sinais, entendeu? Você pode, sim, começar já a perceber na criança com TDAH algumas disfunções sensoriais importantes, né? Mas você acaba descartando a questão do autismo porque, né, no conjunto você não tem, por exemplo, você pode ter até algumas condições dentro do TDAH, alguma dificuldade, alguma troca na fala, na comunicação, né? Mas não é a ausência, né, da comunicação e um outro tipo de sintomatologia que vai aparecer aí quando num caso de autismo, né? Porque a confusão fica, porque, por exemplo, né, quando a gente falou um pouquinho da questão do sono, né? Sim. Quantas crianças autistas que você escuta, a mesma coisa, a queixa dos pais é falar isso, olha, ele não dorme, ele tem um sono muito agitado, né? E aí tem a ver com a disfunção sensorial, mas o processamento sensorial dessa criança tem outras dificuldades. Agora, o problema de modulação, ele vai acontecer tanto numa situação como na outra, né? Assim, a disfunção sensorial enquanto modulação é a mesma, mas você tem um outro tipo de quadro aí quando você fala da questão, né? Agora, também assim, né, eu fico pensando na questão do diagnóstico mesmo, da dificuldade que se tem também, tanto de fazer um diagnóstico para o autismo, como para o TDAH, né? As pessoas se confundem muito, porque tem alguns sinais e sintomas que aparecem nas duas condições, né? Exato. Mas tem tantos outros sinais e sintomas que vai dizendo o que está na área do TDAH e o que está na área do autismo. Né? E aí o tratamento também é distinto para uma situação e para outra, né? Principalmente até pela questão, como você até referiu,
que na criança com TDAH, em muitos casos, você tem que entrar mesmo com tratamento medicamentoso, né? Mas tem crianças, por exemplo, no TDAH, que o medicamento não faz qualquer Só efeito, ele. né? Pelo contrário, às vezes, até dependendo da medicação, até deixa essa criança ainda mais agitada, né? Dependendo da medicação, do horário que é dado, a dose, enfim. E aí você pode, e aí então você não pode muitas vezes contar com o tratamento medicamentoso e a gente tem que pensar numa outra forma de tratar essas crianças, né? Exato. Além, né, Lígia, além do tratamento específico com a criança, eu vou já voltar aqui para ler algumas perguntas, colocar aqui, porque está passando tão rápido. Uhum. É também interessante, assim, você trabalhar muito com a família, né? Porque a família, às vezes, ela se sente muito culpada por não saber lidar com o filho, né? Por não entender e nem saber como ajudar. Então, é um Uhum. processo que não tem que acontecer só com a criança, né? Até mesmo ela às vezes, pode entender o que acontece, ela sente muito, né? Que a gente vai falar já já dessa consequência, né? Na vida diária, na parte emocional. Uhum. Então, ela acaba percebendo algo diferente, ela acaba percebendo o comportamento dos coleguinhas, né? Diferente com ela. E a própria Uhum. família também, muitas vezes não sabe lidar. Da mesma forma como Uhum. acontece com o autismo, muitas vezes não sabe lidar com a criança com TDAH. Aí, antes de a gente passar para esse tópico, deixa eu só voltar bem aqui. Teve uma que perguntou assim: peraí, quanto mais busca vestibular, menos estímulos vestibulares? Eu acho que é porque quando tu tá falando do. É, a questão é assim, né? Porque você tem a tendência, por exemplo, aí a gente falando mais especificamente de uma criança que tem uma hiperatividade, né? Que ela pode ter um perfil sensorial de uma busca sensorial bastante grande, né? Principalmente aquela criança que ela é mais hiporresponsiva. Por isso que a gente estava explicando, né? É uma criança que ela tem um limiar alto, ou seja, ela precisa buscar muito estímulo, então não é aquela criança que só vai se contentar em balançar um pouquinho, né? Ela vai balançar muito alto, ou ela vai escalar quando é uma questão mais proprioceptiva, né? Ou buscar muita atividade com mais resistência. E essa criança, na verdade, ela é uma criança que ela corre risco de vida mesmo, né? Ela não tem Sim, qualquer noção de perigo. E o que acaba acontecendo? Por quê? Porque ela só vai dar conta que esse estímulo está muito quando ela já buscou e quando ela já está conseguindo, tá correndo risco mesmo, porque ela não regula, ela não modula isso, né? Então, a partir do momento que a criança começa a regular, a ela fazer uma autorregulação deste estímulo que ela está buscando, é quando ela está melhorando, é quando ela está se sim. dando conta, percebendo no próprio corpo dela, e a tendência da criança com hiperatividade é buscar os estímulos proprioceptivos e vestibulares, né? Então, só que assim, é de uma forma muito descontrolada. Então, quando a Intensa. gente essa criança vai para uma condição de terapia, né? Aí falando de um tratamento mesmo mais terapêutico, ela é uma criança que a gente vai utilizar desses estímulos, mas aí sim de uma forma muito mais controlada. Né? Porque, como eu falei, a criança ela tem um problema de modulação, né? Que ela não regula bem, ela não monitora muito bem esses estímulos sensoriais, mas como consequência, ela também não discrimina bem esse estímulo Sim, sensorial. E quando a gente tem uma discriminação boa, qualquer um de nós que vamos balançar, a gente pode gostar muito de balançar muito alto. Só que vai chegar num ponto, quando eu a começo a gente pá. discriminar, né, que essa velocidade está muito alta para aquilo que eu estou conseguindo dar conta, o que eu faço? Eu automaticamente eu vou diminuir essa Uhum. velocidade. Essa criança não discrimina, o corpo dela não percebe que ela já está numa velocidade muito, muito além daquilo que ela consegue de fato dar conta.
né? Exato. Então, mas ela precisa desse estímulo, entendeu? Ela precisa porque se a gente não der esse estímulo para ela de uma forma, né, de uma forma mais controlada e tudo, ela da maneira dela ela vai buscar esse estímulo, tá? Então, é por isso que numa situação tanto de terapia, que isso o terapeuta vai orientar, esse tipo de coisa, né? Mesma coisa numa situação da escola ou da casa, né? Você tocou na questão dos pais, né, Fara? E em algum momento eu disse aqui, eu tenho assim, eu tenho muito cuidado com os pais do TDAH, né? É aquele paizinho, aquela mãezinha que eu gosto muito de me dedicar mais tempo a eles, né? Porque eu acho que a partir do momento que eles entendem esse funcionamento dessa criança, eles vão passar a olhar de uma forma diferente e eles vão começar a pensar, o próprio pai e a mãe, Sim. tá? Estratégias mesmo, né? Dentro da própria casa, ou quando eles estiverem numa situação social, porque a criança, principalmente a gente tocando aqui um pouquinho na criança impulsiva, né? É aquela criança, a criança que ela não faz esse corte, então ela é muito impulsiva, a palavra já diz, né? Quando ela vê, ela já fez, né? É a sem E depois noção que a gente chama, né? A criança sem noção. até mais, vamos dizer assim, porque o hiperativo, ele é um sem noção, mas ele faz e não se dá conta do que ele fez. O impulsivo, não. Ele faz e depois ele fica extremamente culpado, porque quando ele toma, acabou de fazer, ele toma consciência de que aquilo que ele fez não foi legal. Então, é uma criança, são crianças, né? Mais especificamente aquele impulsivo, porque é uma criança que depois ela deprime, ela fica muito triste, né? Ela é uma criança que pede muita desculpa, né? Eu não vou fazer mais isso, né? Então, esse controle, ela não consegue ter, e por isso que ela acaba tendo várias situações, né? E a família quer morrer de vergonha, né? Porque isso Sim. socialmente vai acontecer com frequência, na escola vai acontecer com frequência, e as pessoas, por não saberem lidar com isso, acabam piorando muito a situação, né? Então, por isso que, assim, eu tenho um cuidado quando eu faço uma avaliação e quando eu diagnostico que essa criança, né, quando muitas vezes, logicamente, vem com o diagnóstico já pronto, mas que eu identifico que essa criança, além do TDAH, ela tem um problema de processamento Sim. sensorial, eu me dedico horas a explicar como é o funcionamento dessa criança. Entendeu? Porque as pessoas entendendo como é o funcionamento sensorial dela, vão ter muito mais chance de, na hora que se relacionar com essa criança, se relacionar de uma forma diferente, né? E propor estratégias que essa criança vai conseguir dar muito mais conta das atividades, porque você vê outra coisa, né? Tocando aqui na questão da escola, né? Nem toda criança que tem TDAH tem um distúrbio de aprendizagem. Entendeu? Exatamente. Porque são crianças extremamente inteligentes, né? Você não vê uma questão de disgrafia, descalculia, Dislexia. né? Dislexia. Você não encontra esse tipo de dificuldade, entendeu? Só que por essa questão do comportamento, né, que acaba sendo uma criança, né, que não modula bem, não discrimina, ela até pode, não vou dizer para vocês que não vai ter, Que não que vai não ter, possa ter exato. um problema, um atraso motor, uma dificuldade, um atraso aí para escrita, mas é por uma outra condição, não é por uma condição, muitas vezes, de um distúrbio de Do aprendizagem, aprendizado. pelo pé da letra, como a gente diz, né? Então é uma criança que, de fato, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas E esse questões na olhar, hora né? que vai orientar, né? E aí, Lígia, é legal tu falar dessa parte da impulsividade, né? Porque a gente está até falando, é uma característica que se a criança ela é hiperativa e impulsiva, a hiperatividade vai diminuindo, mas a impulsividade, às vezes, ela perpetua ainda na fase adulta. Então, o quanto é Uhum. importante trabalhar essa questão com a criança, né? Ela entender e a família entender. Até mesmo reforçando, né? Que só a terapia não vai funcionar se o contexto onde a criança
né, funciona, sendo em casa ou na escola, não entender qual é a problemática. E aí a importância também é parceria com a escola. Como a gente ainda tem quase 20 minutos, eu acho que a gente pode até já entrar falando um pouquinho, né, das estratégias. E aí eu vou só colocar duas perguntas que foram feitas, né, antes pelo Instagram, para a gente dar a entrada e não ter que cortar a live, né? Então, assim, quando diferenciar um comportamento opositor de uma alteração no processamento sensorial, né? E aí eu começo falando, aí tu falas, né? Porque, assim, é muito associado, 70%, né? Até anotei aqui, dos casos associados ao transtorno opositor, ao transtorno de ansiedade, ao distúrbio de sono e o distúrbio de aprendizagem, o TDAH. Então, mas aí a pergunta dela foi como diferenciar essa questão do transtorno opositor com o processamento sensorial. E eu acho que aí tem muito a ver aí com essa questão que tu vinha falando, né? De como modular os estímulos e aí, obviamente, tem uma consequência, né, comportamental, né? Que muitas vezes, né, só olha o comportamento e não vê o que está por trás desse comportamento, o que está gerando esse comportamento, né, inadequado, né, para aquele momento, dando aquela resposta inadequada para aquele momento. E aí pode responder. Então, assim, né, tanto é importante, é super, super boa, agradeço quem fez a pergunta para a gente poder deixar claro isso também. Porque, é como eu falei, um transtorno do processamento sensorial, quando você tem um problema de modulação, em geral, a manifestação, né, desse problema, né, da modulação, ele se transforma em comportamento. Tá? Geralmente é uma criança que pode se desorganizar muitas vezes, seja porque ela busca muito estímulo ou porque ela evita o estímulo e pode causar uma questão de comportamento, tá? Agora, nem todo comportamento, ele é consequência de uma disfunção sensorial. Então, isso é bastante importante a gente separar, né? Porque você tem condições que é o comportamento opositor, que é uma questão de comportamento. E que não adianta você tratar um problema de modulação, de processamento, porque o problema não está aí. Né? Então, uma coisa, então, nem tudo é comportamento, porque também o erro ao contrário também acontece, aquela criança que tem um comportamento muito desorganizado, né? Então as pessoas, muitas vezes, ela tem uma disfunção sensorial, não, e às vezes é um comportamento mesmo, né? Então é uma outra conduta, é uma criança que não consegue lidar bem com a frustração, então que daí você tem que dar outros tipos de limite. Não adianta fazer um tratamento de integração sensorial, ou, né, que vai trabalhar aí mais com esse transtorno do processamento sensorial, e vai melhorar esse transtorno opositor, né? Por quê? Porque daí a gente tem uma questão de comportamento puro. Essa criança pode não ter qualquer disfunção sensorial, né? E se você ficar tratando a disfunção sensorial, né, e querendo entender que aquele comportamento é um problema de disfunção sensorial, é que nem você tomar um remédio, né, para dor de garganta, entendeu? Quando você está com dor de ouvido, entendeu? Então, são questões diferentes, né? Você pode ter problemas de comportamento puro mesmo, né? Que vai ser tratado de uma outra forma, né? E às vezes os pais também vão precisar de orientação, né? De como lidar com esse comportamento de um jeito, né? Agora, o que eu estou querendo dizer que também a questão de transtorno de processamento sensorial pode gerar um comportamento desorganizado, mas a causa é outra, a causa é uma disfunção de processamento sensorial, né? Eu até tentei buscar, ver se eu achava algum artigo relacionando, né, se tinha essa coexistência, né, do transtorno opositor com o processamento sensorial, mas não consegui localizar, assim como do TDAH é bem difícil, né, mas é uma coisa... Na minha prática profissional, eu nunca atendi nenhuma criança. O TDAH, sim, né? Como a gente falou, 60%, se até não for mais,
tem uma condição de processamento sensorial, de transtorno de processamento sensorial bastante importante, né? Porque você tem questões aí que se correlacionam, né? Agora, o transtorno opositor geralmente é um problema mais relacionado à questão de comportamento mesmo, né? E então a gente tem que então, ter esse cuidado aí também. Aí tem mais duas perguntas aqui, Lígia. A criança predominantemente desatenta poderá ter alterações sensoriais? E aí uma outra que tem aqui assim, como se enquadra a criança que não tem TDAH, mas tem dificuldade de se concentrar? Como caracterizar isso e tratar? Né? Então, eu acho que aí entra um pouquinho de investigar a questão dos transtornos de aprendizagem, né? Que é o que justamente tu falaste ainda agora. Pode ser que tenha algo associado, como a dislexia, mas às vezes não é o transtorno de déficit de atenção e tem um transtorno de aprendizagem, né? Sim, mas aí sim. pode... É bastante comum, tanto, não vou dizer que assim, a criança com TDAH ou com, né, ou com hiperatividade ou com déficit de atenção não vai ter um problema escolar. Em geral, as crianças, mais as crianças com déficit de atenção, essas crianças, em geral, têm bastante dificuldade escolar, né? E essa correlação, né, da desatenção é aquela mesma coisa, né? Então, o que acaba essa criança e que correlaciona com o transtorno do processamento sensorial? Essa criança, ela não consegue, na verdade, eleger o estímulo que é relevante no ambiente, né? Então, ela faz o registro dos estímulos, né? Porque parece que aquela criança, quando a gente fala assim, não, ela está no mundo da lua, né? De fato, ela está no mundo da lua, como é que fala? Percebendo todos os estímulos que estão acontecendo nesse mundo da lua, mas ela não tem a capacidade de filtrar e dizer, tá, esses estímulos estão todos aqui, mas agora eu tenho que focar minha atenção no que o professor está falando, né? E aí, porque aí eu tenho que deixar o tátil, o proprioceptivo, o movimento, o vestibular, porque agora eu só tenho que focar a minha atenção no estímulo auditivo e visual, né? Então, os estímulos que estão no entorno são tão importantes e na verdade, seriam irrelevantes nesse momento, mas todos esses estímulos entram para ela de uma forma que ela não consegue focar a atenção, né, naquilo que é mais relevante para aquela situação, para aquele momento que ela está, né? Então, a correlação também existe aí, né? Porque também você tem a criança ou que ela não tem um bom registro sensorial, né? E aí esse registro sensorial ela pode ter até ser uma criança mais passiva aos estímulos do ambiente, né? Ou pode ser uma criança mais sensitiva, que ela percebe todos os estímulos, mas ela não consegue eleger aquele sistema, aquele estímulo que é mais importante para aquela situação, né? Então, assim, ambos precisam de muita ajuda, né? Nesse sentido. E assim, para quem tiver até interesse, né, Lígia, que nunca assistiu aquele filme que a gente até comentou, que eu assisti de novo, tu também, Como Estrela na Terra, né? Que é um filme indiano, que é de uma criança com dislexia. E apesar de tratar da dislexia, mas é muito legal, assim, como trata a sensibilidade de você observar o outro, né? De tirar esse julgamento, por que ela não consegue se concentrar, por que não consegue realizar uma atividade e manter esse foco atencional. Então, é um filme que eu acho que abre os olhos, né, para todas essas questões, não só para a dislexia, mas para o TDAH, o autismo, você ter esse olhar diferenciado. E se prepara para chorar. E se prepara para chorar. Eu chorei. Não consegui não chorar naquele filme, né? Muito lindo mesmo, adorei também. Eu te falei, né? Coloquei a Catarina, que tem 4 anos, para assistir comigo. E aí ela depois queria assistir de novo, que eu acho legal você também passar isso, né? Não só para a família, mas se você consegue fazer um trabalho com a escola e sensibilizar os colegas, de ter esse olhar, né? De ver que, assim, ok, é diferente, mas por isso, né? Então, de que forma que a gente pode ajudar?
até você ver naquele filme, retrata isso mesmo. É uma criança que tem um distúrbio de aprendizagem, né? Porque ele tem uma dislexia, né? E você vê toda uma situação emocional, social que ele acaba vivendo ali em consequência desse distúrbio de aprendizagem. Não é uma criança que tem, pelo menos no filme não fica claro, uma questão de uma disfunção sensorial, né? Não é esse, Sim, não é o sim. foco, né? Mas é o que eu digo, uma criança com distúrbio de aprendizagem que consegue, em algum momento, ter um professor mais sensível, né? E que consegue dar possibilidades para ele conseguir evoluir e aprender de uma outra forma, com outros recursos, né? Então, é isso que eu digo, né? Eu acho que quando a criança consegue encontrar um professor que tenha sensibilidade, que percebe essa condição que ela tem, a criança ganha o ano. Porque, e o contrário é verdadeiro, né? Quando você tem uma criança que tem um professor que não é sensível e que não entende por que a criança não está aprendendo, por que aquela criança tem aquele comportamento, ela passa o ano inteiro e não aprende porque não foi modificado, não foi usado algumas estratégias, como no filme aparece, para que ela aprendesse, né? Então, Exato. eu acredito que assim, como eu falei, quando eu sou uma terapeuta que eu faço questão de, a partir do momento que eu dou uma devolutiva para os pais, eu faço muita questão, num segundo momento, dar essa devolutiva para a escola, né? Poder ir até a escola e explicar para aqueles professores, para a coordenação, o que de fato está acontecendo com aquela criança. E aí, assim, aí é muito bom, porque quando o professor também entende isso, é muito legal, porque você começa a perceber que a criança começa a evoluir, e a criança começa a ficar mais feliz de ir para a escola, né? Porque a Sim, tendência sim. ela não é compreendida. É uma criança, por exemplo, a criança hiperativa, que ela perturba as outras crianças, né? Ela perturba uma brincadeira, ela perturba um jogo. Então, é uma criança que ela é colocada de lado, né? Já começa a Sim. sofrer bullying, né? É muito comum, gente. A criança com TDAH é uma criança que, quando chega aí, né? É aquela criança que, vamos dizer assim, muda muito de escola, a família acaba mudando muito de escola, porque ela começa a Repete de sofrer muito ano. bullying, repete de ano, né? Então, precisa realmente pensar em algumas estratégias para que facilite um pouco, né? Por exemplo, pegando a questão da escola, não sei se a gente já pode, Fara, começar Já, já, já. a Lígia, o estão nosso... pedindo já aqui uma segunda parte, viu? É, a gente Olha, podia eu não fazer estou conseguindo dar conta aqui das perguntas. A gente podia fazer uma segunda parte, talvez só das estratégias. Eu acho que seria importante isso, né? Porque você vê que muitas vezes, pegando somente a questão da escola, né? Sim. Você vê que a escola ela é baseada num modelo para uma criança, para as crianças que vão bem, que têm o mesmo comportamento, que é uma criança mais típica, né? Saiu um pouquinho da curva, já fica muito mais difícil para essa criança na escola. Então, quando a gente fala de uma criança hiperativa e que ela tem a necessidade do movimento, o que significa isso? A gente tem que pensar, ela vai conseguir ficar sentada na sala de aula, fazendo uma atividade que vai durar, por exemplo, 40, 50 minutos? Não vai, lógico que ela não vai. Ela vai conseguir, no máximo, ficar 30 minutos e ela vai começar a perturbar. Ou seja, ela vai começar a mexer na cadeira, ela vai querer se levantar. Então, precisa entender que essa criança, isso é uma necessidade que ela tem. Sim. E quanto mais a gente conseguir fazer dessa necessidade tornar algo funcional, é o que a gente precisa. Então, essa criança ela vai precisar de mais recreio, né? Ela vai precisar, vai ter que, em algum momento, né? Ela vai precisar levar De um mais um. recado para a diretora, né? Ela vai ser aquela criança que ela vai ser mais ajudante dentro de uma sala de aula, Exato. que ela possa levantar, que ela possa entregar os livros, ela possa entregar o material, né? Ou que ela vai... Então, isso, quando a gente consegue tornar e agregar essa necessidade que a criança tem,
que é dela, isso faz parte do quadro da patologia dela, né? E tornar isso mais funcional, isso vai ajudar muito. Então, talvez ela precise, de fato, né, em algum momento, sair, ir para um balanço, ir para um gira-gira, né? Às vezes a gente precisa ter uma cama elástica, por que não? Dentro de uma sala de aula. Até eu passei, eu não sei, Fara, como é que a gente poderia passar. É um vídeo que eu não sei se as pessoas conhecem, mas é um vídeo que tem no YouTube. Não sei se você tem como depois pôr o link, Fara. Eu vou tentar colocar. Tá, é uma escola nos Estados Unidos, e dentro dessa escola tem uma sala sensorial. Esse vídeo, ele está no YouTube, né, e tem até uma possibilidade no próprio YouTube de você fazer a legenda, né, a legenda em português, porque, lógico, o vídeo ele é todo em inglês, e é muito interessante. É um vídeo que eu gosto, eu indico para as escolas, para os diretores de escola, né, para ver, porque é uma sala sensorial, e é muito interessante, porque é uma sala que ela é montada, porque tem uma coisa também, gente, isso é importante, né? Você vai ter uma criança que vai ter uma necessidade de pular. Você vai ter uma outra criança que vai ter necessidade de correr. Tem outra criança que vai ter uma necessidade de rodar. Tem outra criança que vai querer socar alguma coisa, fazer uma luta de boxe, entendeu? Porque é uma criança que tem uma demanda proprioceptiva maior, né? Então, o importante é rico esse estímulo, porque você tem uma sala que proporciona esse estímulo, né? E é muito interessante porque as crianças, não só as crianças que têm TDAH, autismo, né? Ou outras patologias que têm aí uma comorbidade ou junto com esse quadro um problema sensorial, todas essas crianças têm acesso, mas também as crianças típicas da escola, né? E é interessante porque a própria criança faz o depoimento que depois que ela passa por essa sala sensorial, ela sente que ela tem muito mais possibilidade de aprender, né? Ela sente melhor, baixa esse nível de alerta, né? E essa criança consegue, por quê? Isso também de fato, a gente sabe de mais um dia, né? Para eu poder explicar tudo. Por quê? Porque, gente, na verdade, é assim, quando você tem um estado de alerta ou muito alto ou muito baixo, a consequência disso é uma alteração na atenção, né? Se você tem uma alteração de atenção, você não consegue ter um nível de atividade necessário para uma aprendizagem, né? Então, o primeiro de tudo que a gente precisa fazer é regular essa modulação, porque a partir do momento que você regular a modulação não, regular o alerta, né? Porque uma vez que você regula esse alerta, você vai ter um nível de atenção muito melhor. Então, a gente sempre tem, né, uma faixa ideal do alerta. O alerta não pode nem estar muito alto e nem o alerta estar muito baixo. Porque os extremos não ajudam para que a criança tenha, na verdade, o que a gente precisa depois, que é o nível de atenção, né? E se ela não tem um nível de atenção bom, o nível de atividade dela também, uma resposta adaptativa, a gente não vai ter. Então, a ideia é sempre trazer essa criança para essa faixa ideal do estado de alerta, né? E aí é que a gente precisa, muitas vezes, usar estratégias sensoriais para que isso aconteça, né? Então, essas estratégias sensoriais, ela passa tanto para situações, por exemplo, na casa, né, como na escola, ou até em ambientes sociais mesmo, né? Porque a criança, como a gente lá no comecinho da nossa conversa, né, é uma criança que a resposta dela ao estímulo sensorial está desajustada, não está tendo uma boa modulação. Então, independente do ambiente que ela tiver, ela vai estar, a gente, em todos os ambientes que nós estamos, a gente está suscetível aos estímulos sensoriais que faz parte desse ambiente, né? Então, esse nível de alerta, ele vai variar muito de acordo com o ambiente que a criança está, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e às vezes, se o estímulo auditivo está muito, tem que tirar essa criança desse estímulo, ela não tem que se acostumar,
né? Ou Exato. pelo menos se ela tem que estar naquele lugar, vamos colocar um foninho de Um ouvido, abafador. tá num Lígia, abafador, a gente minimizar isso. tem mais, acho que mais 2 minutos. Tu acha que a gente Sei. volta? A gente volta só para finalizar? Só para não ficar. Podemos. Eu tenho mais alguns minutos, pelo menos uns Isso, 15 minutinhos isso. Porque senão a vai gente cortar bem nessa parte aí das estratégias. E aí a gente tá. então volta só para finalizar. Então, ó, quem está Tá. assistindo, a gente vai voltar só para fechar com as estratégias, porque senão ia cortar bem no que Lígia ia estar falando agora. A É, cereja do bolo.